Olha só, o pobre fala com rogos, o rico fala com dureza. Então, o que significa o rogos? Uma pessoa que ela suplica, ela se humilha, mas depois que ela consegue aquilo que ela quer, ela muda, porque ela não fala com verdade, ela só fala com mentira. Então, uma pessoa que ela carrega uma ingratidão, que ela não consegue se pôr no lugar do outro, ela faz tudo pelo interesse próprio, mas ela finge para você ter um sentimento de verdade. E o que significa a verdade? O rei perguntou isso a Jesus. Jesus disse: querem me matar porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. E aí o rei perguntou a Jesus: e o que é a verdade? E ali Jesus se calou, porque Jesus sabia que não ia ter tempo para convencer a ele sobre a verdade. Então tem pessoas que criam suas verdades, da mesma forma que ela acredita ter gratidão com o comportamento. E aí ela não sabe a respeito da gratidão, o sentimento da gratidão. Então, quando uma pessoa desconhece sobre o sentimento da gratidão, ela até acredita na súplica. E o que significa uma súplica? Que é uma pessoa que persiste, que insiste em clamar a Deus por algo, mas ela não é convencida onde ela erra. E por isso, muita gente passa muitos anos pedindo a Deus uma coisa, mas quando ela consegue, ela até desfaz daquilo que ela viu, daquilo que ela conseguiu, daquilo que ela queria. Ela não entende sobre as verdades. Um exemplo, como uma criança que ela quer muito um brinquedo, mas quando ela consegue aquele brinquedo, com uma semana ela já não quer mais aquele brinquedo. Ela já não sabe mais o que ela quer. Então tem pessoas que, mesmo adulta, ela tem esse mesmo sentimento, esse mesmo comportamento. Então ela não entende o que é rogar por nós. Ela não entende quando a Bíblia diz: rogai por nós. O que significa rogar por nós? Então Deus explica em Romanos 12:1: rogai por nós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, uma pessoa, quando ela roga por Deus, pelo sacrifício vivo, ela quer que Deus invada a vida dela e tome decisões por ela, para ela entender a vida dela, onde ela erra. Então, quem crê em Deus, ele tem que fazer um sacrifício para Deus intervir na vida dela, para fazer uma súplica para que ela mude de comportamento. Quer dizer, ela tem que ver onde é o erro dela. Então, quando você insiste, a insistência vence a persistência. É quando você persiste num jejum, quando você busca conhecimento para que Deus invada a sua vida e ele tome decisões no seu lugar. Que ele lhe mostre realmente qual é a razão de você viver ganhando e perdendo. Que ele lhe mostre qual é a razão de você viver adoecendo. Que ele abra os seus olhos espirituais para que você entenda sobre os sentimentos bons. Então, quando uma pessoa ela é ingrata, geralmente ela não tem a visão. E muitas vezes ela ouve que ela é ingrata. Ela diz: você é uma pessoa ingrata, mas ela não entende o que é ingratidão. E muito menos a gratidão. Tem pessoas que não sabem o que é nem a gratidão, nem a ingratidão, ela apenas fala. Então, a pessoa que convive com uma pessoa ingrata, você vai perceber no comportamento. Da mesma forma que é quando uma pessoa ela carrega a gratidão. Você vai perceber no comportamento. Então, quem não sabe a respeito entre verdades e mentiras, ele cria suas verdades. E é por isso que conviver com uma pessoa ingrata, você vai ficando desgostoso. Você vai ficando desanimado, porque a pessoa diz uma coisa, mas ela não condiz com o que ela diz. Entende? Então, quem acredita na súplica e não busca conhecimento, ele pode passar 10 anos pedindo a Deus a mesma coisa e ele não comove o coração de Deus, porque ele não quer mudar. Porque às vezes Deus sabe que se ele fizer aquilo que você quer, vai ser pior para você, porque você não entende sobre
o sentimento da verdade. Entende o que Deus explica? Então, quem não entende sobre o sentimento da verdade, o que é que ele faz? Ele lhe convence a fazer algo, mas depois que você faz aquilo que ele quer, ele muda de comportamento. Ele não tem mais aquele comportamento. E é por isso que tanta gente quebra a cara em relacionamentos. Um exemplo, é raríssimo você ver uma pessoa, ela sair de uma cidade, de um estado, abandonar a vida dela por um relacionamento. Quando é mulher, é raro você ver a mulher abandonar aquele relacionamento pelo homem, fechar o negócio dela ou deixar os estudos dela para conviver com alguém, para ela não viver arrependida da decisão que ela tomou. Por qual motivo? Porque aquela pessoa que ela não carregar gratidão, depois que ela conseguir aquilo que ela quer, ela vai mudar de comportamento. Ela vai ficar na indecisão, ela não sabe mais o que queria. Então ela muda de repente. Ela queria tanto aquela pessoa, depois que a pessoa está naquele lugar, que ela veio embora, mudou a vida dela, mudou o olhar da pessoa. O sentimento da pessoa muda, porque ele carrega ausências de equidade. Ele não sabe a respeito da verdade. Entende? Então, quem convive com uma pessoa ingrata vai vendo isso ao longo do tempo. Por quê? Porque tudo que a pessoa demonstra que ela faz por você, ela mostra que ela está fazendo algo por você. Mas depois que você faz aquilo por ela, ela de repente começa a desfazer de você. Quer dizer, ela me convenceu, ela falou tão boa, ela tentou tanto aquilo, depois que ela conseguiu, ela mudou. É como se mudasse o sentimento da pessoa. Entende? Uma pessoa que carrega ausências de equidade, ausências de verdade, porque Deus explica que a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. A verdade é uma pessoa, então ela se personifica. Então, quem não carrega a verdade, ele acredita falar a verdade. E ele não entende até o sentimento dele. Porque, geralmente, um exemplo para que você entenda, uma pessoa quando ela é narcisista, você percebe que ela faz tudo para lhe convencer, mas ela nunca tem erro de nada, ela não é convencida dos próprios erros, ela pode tudo e você não pode nada. Então vai ficando complicado de conviver e você diz, só pode ser doente essa pessoa. Né? Quem está convivendo com um narcisista. Quer dizer, ela se sente no direito de tudo, mas ela não aceita nada. Ela quer tudo, mas ao mesmo tempo ela não quer nada. E aí você vai ficando desgostoso de perceber o comportamento da pessoa. Por que é que ela faz tudo com segundas intenções? Por que é que ela muda tanto o sentimento? Por que é que ela sempre está fazendo as coisas com um segundo interesse? E aí você vai se cansando na convivência com essa pessoa, você vai mudando a pessoa que é ingrata, é como se ela tem um comportamento tão ruim, o ingrato, que ele incentiva você mudar. E ele não tem a visão. Ele nem sabe que ele é ingrato, muito menos gratidão. Então ele acredita que a gratidão é um comportamento. Entende? Ele acha que não é um sentimento. Ele acredita que a gratidão é um comportamento. Então, pelo exemplo, para que você entenda do que é a gratidão, do que Deus explica a respeito da verdade. Um exemplo. Você está convivendo com uma pessoa doente. E aí aquela pessoa apareceu com uma doença e ela não tem dinheiro para ir para o médico. Mas a família começa a se juntar e fazer uma vaquinha para socorrer essa pessoa doente. Mas aí o que é que acontece nesse intervalo? Eu vou atrás de um político para conseguir essa cirurgia, porque a minha família é pobre e cada um dá 100, outro dá 50 e está conseguindo ainda o dinheiro para fazer essa cirurgia dessa família minha. Então eu vou atrás de um político para conseguir essa cirurgia. Ganhei a cirurgia da pessoa doente. Então, o que é que vai acontecer? A família toda vai ficar feliz,
porque a cirurgia foi ganha. Mas aí o que é que vai acontecer? Toda a família deu R$ 100, ou 50, ou 200 para aquela cirurgia. Então todo mundo ficou feliz porque ganhou a cirurgia. Quer dizer, antes mesmo que aquela pessoa que esteja doente, ela seja operada, ela ainda está no hospital. Ela está passando por um processo. E aí, o que é que aquela pessoa ingrata ela faz? Antes mesmo que o paciente saia do hospital, cadê o dinheiro para comprar fraldas, medicamentos e dê um suporte àquela pessoa que está doente? Aquela pessoa que ficou responsável pelo dinheiro, ela se sente no compromisso, no dever, ela se sente dona do dinheiro, ela não dá satisfação a ninguém, então ela gasta aquele dinheiro porque ela diz, não, eu consegui o exame. Se eu conseguir, o dinheiro é meu. Isso é uma demonstração de uma pessoa que não carrega gratidão, que ela não faz nada pelo outro. Ela só faz por ela. Então, as pessoas que vai convivendo, ela vai vendo essa dificuldade de confiar, de querer agradar essa pessoa. Porque a pessoa está o tempo todo mentindo e omitindo. Então, ela não faz nada pelo outro, e sim por ela mesma. Porque ela não pensa. Essas pessoas que carregam ingratidão, ela não pensa no próximo. Então, geralmente, ela compra e não paga. Geralmente, ela vende uma coisa a duas pessoas, entende? Ela vende uma coisa que ela já tinha vendido e depois ela diz que não sabia. Por quê? Ela sabe que vendeu, mas a pessoa comprou e não levou. Depois ela vem pegar. Mas se apareceu alguém, ela vai dizer, não, eu vou vender. Ela, quando ela chegar, ela compra outra coisa, ela pega outra coisa. Ela não se põe no lugar de ninguém. Então, uma pessoa que ela é ingrata, ela não deixa de fazer nada pelo outro. Entende? Então, ela diz que está fazendo pelo outro, onde, na verdade, ele está fazendo por ele. E aí você vai perceber no comportamento que não existe esse sentimento. A pessoa não tem amor, não tem empatia e não tem gratidão dentro dela. Então, ela está demonstrando ter, mas você vai ver no comportamento que a pessoa ela não persiste, ela não condiz com o comportamento. Então, quando você convive com uma pessoa assim, você diz, só pode não ter juízo uma pessoa assim. É uma pessoa louca. Então, outros dizem, louco rasga dinheiro. Não tem nada de loucura nessa pessoa, porque ela não rasga. E sim, ela se aproveita das pessoas. Mas é um aproveitamento tão severo, é uma coisa tão feia, ao ponto dela não perceber mais que todo mundo tá vendo quem ela é. E aí as pessoas vão agora desprezar a pessoa. Entende? As pessoas vão desprezar aquela pessoa que não tem gratidão. Então ela vai se pondo como vítima e não como vilã, porque ela não tem a visão do próprio comportamento. Outro exemplo para que você entenda a respeito do que é uma pessoa que ela é pobre de espírito. Porque Deus explica da pobreza do espírito. Quando ele fala aqui em Provérbios 19:23, o pobre fala com rogos, mas o rico fala com dureza. Com rogos quer dizer com súplica. O pobre de espírito, ele fala com súplica. Ele convence a você a fazer o que ele quer. Mas depois que você faz aquilo que ele quer, ele já não quer mais. Ele já não valoriza. Ele já não dá valor. Então você percebe no comportamento da pessoa que ela não carrega sentimentos bons. Então ela está vivendo o tempo todo dizendo que é por você, fazendo por você, mas você vai vendo no comportamento, nos anos se passando, que ela não faz nada por você. Então ela vai dizer muito obrigado então pelo que você fez por mim. Já que você está dizendo que fez alguma coisa por mim, muito obrigado, mas eu não tenho que fazer aquilo que você quer. Ele muda quando a pessoa é pobre de espírito. Então agora ele vai falar com dureza. Agora sim ele vai se impor. Então ele fala com rogos,
ele se vitimiza, ele suplica, ele pede, mas depois que ele consegue, você vai perceber no comportamento da pessoa, quando ela muda até o tom da fala. Como é o comportamento da pessoa, porque ela não carrega gratidão. Então, tudo aquilo que você faz por ela, ela vê que o merecimento é dela. Você não fez por ela, você fez para ela. Entende o que Deus está explicando? O que Jesus veio explicar na terra? A ausência de sentimentos bons, a ausência do amor, a ausência da gratidão. Não existe sentimento bom. Então, demora muito tempo para que você tenha essa visão que uma pessoa não carrega nada de bom nela. Então, ela tá sempre usufruindo das pessoas, mentindo para as pessoas, se aproveitando das pessoas, mas ela não carrega o lado bom. Não é de verdade. Por isso o rei perguntou a Jesus, o que é a verdade? Então, Jesus não teria tempo para Jesus explicar a ele sobre a verdade. Né? Que a verdade não é só uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, e sim um comportamento. A pessoa, ela condiz com o que ela diz, ela sabe o que diz. E uma pessoa que ela é ingrata, ela não sabe o que diz. E por isso você vai percebendo como é difícil conviver com essa pessoa. Outro exemplo para que você entenda a respeito de uma pessoa que não carrega a gratidão e você percebe no comportamento que ela não tem gratidão. Um exemplo. A mulher, ela mantém a casa por um ano. O marido ali naquela choradeira, naquela dificuldade, que ele não tá com condições, que as coisas estão ruins para ele. Ele tá ali se vitimizando, que não vendeu, ou que tá estudando ainda, alguma coisa, né? Que as coisas tá fraca para ele e ele tá a casa tá sendo mantida pela mulher. Mas aí quando ele consegue montar o seu próprio negócio, que as coisas estavam ruins, estava fraca, ele estava dizendo isso. De repente as coisas melhorou, ele botou agora o seu próprio comércio. Então quer dizer, agora vai vir um lado bom da história. Se eu me doei para a pessoa, se eu me sacrifiquei pela pessoa, se eu sustentei a casa por um tempo por essa pessoa, agora que ela vai viver uma fase boa, agora ela vai me retribuir pelo esforço que eu fiz. O ingrato, ele não pensa assim. Agora que ele botou, por exemplo, ele botou uma loja de cosméticos. Eu mantive a casa enquanto ele não tinha aquele comércio. Agora que ele tá bem, ele me vende até um creme que ele trabalha com ele. Ele me vende, ele não me dá. Ele pesa tudo, ele soma tudo, ele contabiliza tudo, ele quer tudo, ele usa da mentira que ele nem vê. Entende? Uma pessoa que carrega a ingratidão, ela tá sempre por cima, ela sempre tem razão. A verdade, ela cria pela visão. Então ela vai dizer que você fez porque quis, não fez por ele. Ele fez você fez isso por você, não por mim. Então, hora nenhuma você vai ver a mudança no cenário. Porque a pessoa, todo o comportamento dele vai ser ao benefício dele. Ele não faz nada por você. Ele não faz nada pra você. Entende o que Deus explica? Então, quer dizer, quando uma pessoa ela carrega uma ausência de equidade, um sentimento de verdade, um amor, um carinho, a pessoa, Deus explica que ela fala com rogos ou com dureza. Então você vai perceber no comportamento como ela muda depois que ela consegue aquilo que ela quer. Então ela está tratando bem enquanto ela não consegue. A partir do momento que ela consegue o que ela quer, ela vai mudar. Ela vai maltratar, ela vai desfazer ou ela vai desprezar, porque ela não é uma pessoa que carrega verdades. E aí você percebe com conhecimento, com bastante conhecimento, porque é que tantas mulheres, ela quebra a cara quando ela larga, quando ela abandona o seu estado, a sua família e faz sacrifícios para morar com um homem.
Porque ela abriu mão, mas se ele não tem gratidão, ele vai dizer o quê? Você não abriu mão por mim, você abriu mão por você. Foi você que quis. Então, na maioria das vezes, eu já vi muitas mulheres acontecer isso. Depois de décadas, 10 anos, 15 anos, a mulher volta, né? Com seus pertences para sua cidade, com o filho, com as suas coisas, porque viu que não tinha como conviver com aquela pessoa, porque nenhum sacrifício era o suficiente, porque se a pessoa não tem amor, nenhum sacrifício que você faça por ela, ela vai ter visão do sacrifício. Entende o que Deus está explicando? Então, quem acredita na súplica, ele tem que entender o que significa uma súplica. Então, uma mulher um dia perguntou para mim, o que você acha sobre a súplica? Quer dizer, uma pessoa que suplica para que Deus faça o que ela quer, mas ela não busca jejuar para Deus abrir os olhos espirituais dela, para que Deus convença ela onde ela erra. O sentimento dela, a visão dela, o comportamento dela vai ser sempre errado. Então, se ela tem o comportamento errado, não existe súplica. Por isso, Deus diz que você tem que fazer um sacrifício vivo. Você tem que fazer um sacrifício para que Deus entre na sua vida e tome decisões no seu corpo, no seu lugar. Ele entre na sua cognição. Ele tome decisões por você, que você agora não faça o que você quer, e sim o que Deus quer, para que você veja uma mudança. Senão você não vai ver mudança. Quando você convive com uma pessoa ingrata, não existe mudança, porque se você mudar, ele muda para pior. O outro não muda para melhor. O outro muda para pior. Cada vez que você vai tentando mudar, ele vai mudando para pior. Porque ele não tem a visão correta. Então, se ele não estiver lhe manipulando, mandando em você, se ele não estiver por cima de você, você não consegue ver onde é os seus erros, porque você faz tudo para agradar e você acredita que assim você vai vencer. E aí você vai ficando desgostoso. Deus, eu faço tanto por essa pessoa e a pessoa é ingrata, porque ela não vê o próprio comportamento. Entende o que Deus está explicando sobre a verdade? Ela não vê que o comportamento denuncia um sentimento. E se o meu sentimento é corrompido, o que Deus pode fazer por mim se eu não quero mudança? Se eu não quero mudar o meu sentimento? Se eu estou o tempo todo usando as pessoas pelo meu benefício próprio? Entende o que Deus está explicando? A respeito de uma súplica. Então, quem não entende da súplica, a insistência, ela vence a persistência. Mas se você não entender o que significa a insistência, é eu permanecer pedindo a Deus e esperando para que Deus entre na minha vida, para que Deus me ensine. Então, é preciso que eu saiba o que Deus ensina. Então, se eu não creio no que Deus ensina e eu naturalizo todo o meu sentimento corrompido, meu sentimento corrupto, minha visão, eu vou estar sempre agindo por interesse próprio. Entende o que significa a súplica? Então, por isso diz que se você não cumprir a lei, que é amar ao próximo, você quebra todas as leis. Se você não se põe no lugar do próximo, você não consegue mais nada. Você não tem amor. Você só age por você. Ao seu benefício próprio. Tudo é ao seu respeito. E aí você não consegue agradar a Deus em nada. Então quer dizer, minha família está fazendo uma vaquinha, né? Para o meu parente que vai se operar, porque não tem condições. Mas se eu ganhei de um político aquele dinheiro e o parente foi pro hospital, quando ele voltou, cadê o dinheiro da vaquinha? Eu gastei com roupa, eu gastei com alguma coisa para dentro de casa. Ah, mas eu já ganhei. A vaquinha que fizeram foram pro exame. O exame eu ganhei, eu fiz a minha parte, então o dinheiro era meu. É assim que a pessoa pensa, quando a pessoa é ingrata. Mas na hora que é para fazer alguma coisa realmente pela pessoa, ela vai dar uma desculpa. Ela não vai fazer.
Ela não abre mão dela por você. Você só percebe que uma pessoa não tem gratidão quando ela só faz aquilo que ela quer e não o que o outro quer. Ela não faz nada por ninguém. Então, existe uma corrupção nessa pessoa que foi adquirido devido de traumas, de percas, de frustrações. Ela ficou uma pessoa corrompida e ela não quer que Deus trate ela. Então, ela vai viver pela visão. E pela visão é isso que vai acontecer nessa pessoa. A ingratidão. Porque ela vai dizer que ninguém pensa nela. Mas ela não sabe a respeito do sentimento corrompido. Então, quem vive pela visão, ele já vive corrompido. E é por isso que Deus explica que o pobre fala com rogos. Quer dizer, ele se humilha. O pobre fala com convencimento, ele vai tentar lhe convencer. Mas depois que ele conseguir aquilo que ele quer, ele vai ter a palavra da dureza. Então, quando Deus fala da pobreza, é a pobreza espiritual. Uma pessoa, quando ela é pobre de espírito, ela carrega. Então, quando uma pessoa ela é pobre de espírito, naturalmente, ela só vai fazer aquilo que ela quer. Então, ela vai ficar dando desculpas para aquilo que ela não quer. E aí a pessoa fica indignada, né? Quando você vê que uma pessoa ela é ingrata, ela não consegue ter gratidão, ela tá sempre dando desculpa para dar satisfação a fazer aquilo que ela realmente quer. Ela vai ficar sempre na fala mal, no julgamento, para dar razão e satisfação àquilo que ela quer. Entende? Então, naturalmente, ela alimenta o sentimento ruim dentro dela. E ela não tem a visão. Por quê? Porque ela não tá nem aí para ninguém. Quando uma pessoa é carente, é ausente, ela tá na fala mal, na vitimização e tá alimentando o sentimento ruim e ela não vai ter a visão. Então você vai perceber no comportamento. Como é que ela muda de repente? Como é que uma pessoa me convence a fazer algo e depois que eu faço, ela não tá nem aí pro que eu faço? E aí, quando você mostra que você fez, e daí que você fez? E daí que você fez? Tá, muito obrigado pelo que você fez. Entende? Ele perde a cognição da fala. Não tem congruência na fala da pessoa, porque a pessoa carrega uma ingratidão. Então, ela quer ter razão em tudo que ela fala. Mas você vai perceber que ela não faz o que ela realmente tem que fazer. Ela não consegue fazer. Ela só faz aquilo que ela tá vendo uma vantagem e um benefício em cima de você. Eis a questão de uma pessoa que carrega ausências de equidade. Ela não carrega verdade. Ela cria as suas verdades para dar razão ao seu coração, ao seu sentimento. Então você vai vendo como é difícil você conviver, convencer a pessoa, porque ela quer fazer as coisas só quando é do interesse dela. Quando não é do interesse dela, ela não vai fazer. E não adianta você insistir, não adianta você jogar na cara, vai gerar briga, vai gerar conflito. Entende? Porque é que Deus explica que ausências de verdade, ausências de equidade, não é só um comportamento, é também um sentimento, que é o amor. O sentimento do amor é que ele quebra fronteiras, quebra barreiras, entende? Ele quebra o jugo, porque você realmente não faz as coisas por sacrifício, você faz de verdade, de coração. Quando você faz uma coisa que é de coração, que foi Deus que lhe ensinou, você não está esperando a recompensa do outro, porque você sabe que as pessoas que não buscam Deus, ela não tem gratidão. Ela não vai ter a gratidão. Então, quem vai recompensar você pelo que você fez é Deus. E quem vai cobrar da ingratidão do ingrato também é o próprio Deus. Porque se a pessoa não teve gratidão nem aquilo que ela viu, como ela vai ter gratidão a Deus de nada? Se ela não reconhece nem o que ela está vendo. Entende? Então, aí você percebe que a ausência de verdade em uma pessoa é uma coisa muito séria. Por mais que ela ignore, por mais que ela não queira ver, por mais que ela feche os olhos, ela vai ter que se arrepender.
Uma pessoa que carrega ingratidão, ela vai ter que se arrepender, porque mesmo ela sofrendo, ela está vivendo de aparência. A pessoa que é ingrata, ela vive de aparência, porque ela quer ter razão. Ela quer ter razão, mas ela não tem sentimento. Então vai doer na pessoa. Entende o que Deus explica? Então é sobre isso, uma pessoa que não carrega verdades, desconhece da verdade. Então o rei perguntou a Jesus, que verdade é essa que você tem? Porque Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Então a verdade é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, que veio ensinar isso pra gente, o Deus encarnado na terra, de carne e osso para ensinar as pessoas sobre a verdade, sobre o sentimento, sobre o espiritual, iniquidade, transgressão e pecado. Porque há uma diferença. Então, quem não sabe sobre a verdade, ele cria suas verdades. Por isso que ele nunca está errado. Você percebe quando você convive com uma pessoa que ela nunca está errada. Então, mesmo quando ela erra, ela vai jogar a culpa em você. Porque ela fez as coisas com interesse próprio. Ela não fez por você, ela fez por ela. Então, se deu errado, ela vai jogar a culpa em você. Você foi o errado do que eu fiz. De como eu entendi. O errado foi quem não me explicou. O errado sempre é o outro. Porque ele não para pensar, ele não rumina. Ele não carrega mais verdades. Então, ele vive pela visão. Entende? Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.